E Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito. E como havia matado todos os profetas à espada, por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castigam com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com sua vida o que eu fiz com eles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. E em Berseba de Judá ele deixou o seu moço, entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de zimbro, sentou-se e debaixo dele orou, pedindo a morte. Pedindo o quê? E disse: já basta, Senhor, tira a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Verso 5. E deitou-se e dormiu-se debaixo do zimbro. E eis que então o anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou-se a deitar-se. Verso 7. E o anjo do Senhor tornou pela segunda vez, o tocou e disse: levanta-te, come, porque muito longo será o seu caminho. Verso 8 eu encerro. Levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, conhecido como o monte de Deus. E você glorifica os céus. Pode se assentar. Preste atenção, queridos. O que nós acabamos de ler aqui é a história de um dos maiores profetas do Antigo Testamento. O nome deste homem é Elias. E eu vou contar um pouco para você, de uma forma bem objetiva, o que Deus de Elias fez através desse homem. A Bíblia diz que a intimidade de Elias com Deus, o nível espiritual de Elias com Deus, era um nível espiritual altíssimo, ao ponto de Elias ser sensível à voz de Deus. E Deus vai falar com Elias. Elias se levanta, ele vai até o rei de Acabe, que está reinando diante do povo, e vai dizer: olha, durante 3 anos e meio não vai cair chuva. Deus abençoe-lhes. Não vai cair água e nem orvalho sobre a terra. A Bíblia diz que a partir daquele momento em que Elias libera essa palavra, não cai sequer uma gota de água dos céus. Olhe para mim. A voz de Deus vai falar com Elias agora e vai dizer: sai da onde você está, desce para o Querite, toma da água do rio, porque eu já ordenei aos corvos para que te sustente. Elias sai da onde ele se encontra, ele desce para o Querite, ele toma da água, ele come do pão, ele come da carne. Só que tem um porém: o Querite seca por falta de água, de chuva. A voz de Deus vai falar com Elias de novo e vai dizer: sai da onde você está e vai para Sarepta, porque em Sarepta, que pertence a Sidom, eu já ordenei uma viúva para que te sustente. Elias é alguém muito sensível à voz de Deus.
E não tem coisa melhor do que quando nós estamos debaixo de uma sensibilidade do Espírito. Por quê? Porque quando você está debaixo de uma sensibilidade espiritual, você começa a receber direções de Deus, sim ou não? Sim ou não? Resumindo, quando você está crente, buscando a Deus, orando, jejuando, se consagrando, nós passamos a viver as experiências dos céus sobre a nossa vida. Olhe para cá. Elias, ele chega em Sarepta. Em Sarepta Deus já tinha levantado alguém para cuidar do profeta. Ele vê uma mulher viúva catando gravetos e cavacos. Ele se aproxima dessa mulher e diz: olha, me traz um copo de água. Ela diz, ela vai buscar. Quando ela está indo buscar, ele diz: prepara um bolo para mim. Ela diz: tão certo como vive o vosso Senhor, o vosso Deus, olhe para mim, olhe para a minha situação. O que eu tenho só dá para mim e para os meus filhos, para meu filho. Eu vou preparar, nós vamos comer e depois nós morreremos. Elias vai olhar para ela e vai dizer: assim diz o Senhor, a farinha da panela não vai se acabar. Segura. E ele vai olhar para ela e vai dizer que o azeite que ela tem na botija, haverá uma multiplicação de Deus. Essa casa está debaixo de um decreto de morte, mas quando Elias libera uma palavra, aquilo que era miséria se torna próspero sobre a vida daquela mulher. Ao passar do tempo agora surge um desafio. E qual é o desafio? Descobrir qual é o Deus que tem que ser adorado. Acabe adora Baal. E o desafio é: vamos subir para o Carmelo. E o Deus que responder com fogo é o Deus que tem que ser adorado. Sobem agora 400 profetas de Baal, com mais 450 profetas de Azera. Eles clamam de manhã até meio-dia, e nada de Baal responder. Elias pega as pedras do altar, ele conserta o altar, e aproximadamente uma oração de 30 segundos, ele vai dizer: Senhor, responda-me. Responda-me. Só que eu não quero qualquer resposta. Eu quero a resposta que o Deus do inimigo não deu para eles. Olhe para mim. A Bíblia diz que quando Elias fecha a boca, começa a cair fogo do céu. Olhe para cá. Irmão, se você fica admirado com esses camaradas que revelam o seu CPF, que não muda nada na sua vida, eu imagino se você encontrasse Elias num culto desse. Você encontrar um homem que vai olhar para a natureza e vai dizer: a partir de hoje não cai mais água, e ali não cai mais água. Você olhar para um homem que pega uma viúva quebrada financeiramente, dizendo: ó, não se preocupe, aquilo que você não tem, a partir de hoje você vai ter. Você se encontrar com um homem que ele vai orar e vai dizer: Deus, que o fogo do céu caia como resposta sobre a minha vida, e o fogo do céu começa a descer. Olha para cá. Elias era profeta. Elias era o quê? Olha para mim, você vai entender. Ao passar do tempo, depois da resposta do fogo, Deus vai olhar para Elias e vai dizer: Elias, manda Acabe se preparar, porque a chuva que não estava caindo vai cair a partir de agora. Olhe para mim. O menino sobe durante 6 vezes na montanha e não vê nada acontecer.
Mas a Bíblia diz que na 7ª vez, quando ele sobe, ele volta com uma notícia. Elias, eu vi um sinal. Eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu não ia aplicar não, mas eu vou aplicar. A mão pode ser do homem, mas a providência é de Deus. Eu não ia falar não, mas eu vou falar. Em 7 dias pessoas terão sinais de Deus aqui. Eu vou profetizar sobre a sua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Pode ficar tranquilo que Deus tome a minha boca para dizer: aquilo que não estava acontecendo vai acontecer. Você aí que ainda não se inscreveu em nosso canal, você pode estar clicando aqui embaixo e estar se inscrevendo para receber notificações quando nossos cultos e eventos assim começarem. E quem sabe você já é inscrito, mas não recebe as notificações. Então você vai ativar o sininho. Toda vez que começarmos um culto ou um evento, você vai ser notificado e vai estar assistindo e participando online junto conosco. Que Deus te abençoe e fique com esta palavra. Cai chuva, Acabe fica espantado, admirado da forma que Deus usa Elias. Olhe para mim. Ele vai olhar para sua mulher conhecida como Jezabel. Qual que é o nome dela? Ele vai dizer assim, ó: você não tem noção do que o Deus de Elias faz. Jezabel fica endemoniada. E aqui eu começo. Ao ponto dela pegar o mensageiro, escrever uma mensagem e dizer: envia a mensagem para Elias. Elias, ele recebe a mensagem. E sabe o que está escrito? Amanhã tu vai morrer. Rapaz, o camarada está fazendo a chuva cessar, o fogo descer, o azeite multiplicar. Está no ápice da sua vida espiritual. Ele recebe uma mensagem. E a mensagem é: assim como Mateus, outros profetas, eu vou acabar com você. Verso 3. Elias, ele lê a mensagem. Só que tem um porém. Quando ele lê a mensagem, a Bíblia diz que cria um medo dentro de Elias. Olhe para cá. O bispo, Elias é profeta, mas ele tem sentimento. É profeta, mas ele teve medo. É profeta, mas ele entrou em crise. E quando ele lê a mensagem está dizendo: amanhã, a essas horas, eu vou acabar com a sua vida. O medo, depois da notícia ruim, toma conta não só da vida física de Elias, mas toma conta da sua vida espiritual. Olhe para mim. Porque tem mensagens que vêm para nos derrubar. Tem mensagens que vêm para nos ver para baixo. E talvez você entrou aqui hoje, nessa tarde, debaixo de um diagnóstico da medicina. Talvez você entrou aqui hoje, nessa tarde, debaixo de um diagnóstico do homem. Talvez você entrou aqui hoje, nessa tarde, ouvindo palavras que você não queria ouvir, vendo coisas que você não queria ver, escutando coisas a qual você não queria escutar. Mas tem um porém. O medo, ele é uma defesa do nosso corpo. Só que se o medo for em excesso nas nossas vidas, ele nos limita de viver aquilo que Deus tem para nossa casa. Olhe para cá. Ô bispo, qual é a atitude
que Elias tem quando ele tem medo. A Bíblia diz que Elias, ele tinha um obreiro. Ele tinha um quê? O que ele tinha? Um obreiro. Esse obreiro é o mesmo obreiro que subiu na montanha e disse: Elias, eu vi um sinal de Deus. Ô Elias, estou com você até aqui. Mas quando Elias recebe a mensagem, pastor André, ele tem medo ao ponto de ele olhar para o seu obreiro, o seu servo, e dizer assim: ó, a partir de hoje fui eu e você, mas a partir de hoje você fica e eu continuo. Olhe para cá. Elias está abrindo mão de pessoas que estavam ao seu lado nos bons e nos piores momentos. Olhe para mim. Em algum momento do que eu li com você aqui, você vê Deus falando com Elias para abrir mão do moço? Deus fala para Elias descer para Sarepta. Deus fala para Elias descer para o Querite. Deus fala para Elias que vai chover. Deus responde Elias do fogo. Mas em nenhum momento você vê Deus falando com Elias dizendo: deixa as pessoas para trás e segue sozinho. Isso acontece depois que Elias ele entra em uma crise espiritual. Olhe para mim. Ô bispo, o que é que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que Elias está abrindo mão de coisas que Deus não pediu para ele abrir. E quantas das vezes nós estamos abrindo mão de pessoas, de coisas, de alguém que Deus colocou do nosso lado para cuidar. E Elias está olhando para esse moço e está dizendo: até hoje eu estive com você. 250 pessoas me assistindo. Mas a partir de hoje você fica e eu vou. Olhe para cá. Talvez depois dessa notícia ruim você já não é mais o mesmo. Talvez depois de alguns processos que você viveu, físicos e espirituais, você abriu mão até mesmo da sua chamada, de pessoas que Deus colocou do seu lado para você cuidar. Tinha pessoas que tinham você como referência, tinha pessoas que tinham você como homem de oração, tinha pessoas que tinham você como mulher de Deus, tinha pessoas que olhavam para você e só estava de pé porque ela via que você estava de pé também. E eu te pergunto nessa mensagem: até quando nós vamos abrir mão de coisas e pessoas que Deus não pediu para nós abrirmos? Porque quando você passa por uma crise, a primeira coisa que o diabo faz: abre mão da sua casa. Primeira coisa que o inimigo faz: abre mão da tua chamada. Não prega mais, não canta mais, não intercede mais, não sobe mais no altar, fica no banco sentado, porque é a melhor coisa que você faz. E talvez você entrou aqui dizendo: ô bispo, eu abri mão de coisas, de pessoas, de chamada. E Elias deixa o menino. Olhe para mim, olhe para cá. O que é que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos cuidando daquilo que Deus confiou em nossas mãos? Uma mensagem pastoral para a Santa Ceia. Domingo passado pulou, a maquiagem borrou, os cílios caiu no chão, sobrancelha derreteu. Mas olha para mim, como é que você tem cuidado dos teus filhos? Como é que você tem cuidado da sua esposa? Eu sei que é difícil o teu marido tomar banho e jogar a toalha molhada em cima da cama, mas foi ele que Deus te deu. E como é que você tem cuidado da sua empresa? E eu vou falar melhor: como é que nós temos cuidado da nossa chamada?
Nós estamos vivendo uma época que nós nos preocupamos mais com o nosso físico, tríceps, bíceps, coxa, perna, lá, se as costas largas, se não dá, se eu estou forte, se eu estou magro, se eu estou gordo. E eu te pergunto, como é que nós temos cuidado da nossa vida espiritual? Nós estamos numa época que nós acordamos pela manhã e a primeira coisa que nós fazemos é limpar o nosso carro. Mas esquecemos de apresentar a Deus a morada do Altíssimo. Nós estamos numa época que se o seu celular quebrar agora, amanhã tu está na Santa Efigênia trocando de tela. Mas há quanto tempo a sua vida espiritual está quebrada e você não arruma e não conserta? Olhe para mim. Elias está em crise. Elias está em quê? Elias está o quê? Crise. E a Bíblia diz que ele entra dentro de um deserto. Quem mandou Elias para o Querite? Deus. Quem mandou Elias para Sarepta? Agora, qual momento você viu Deus mandando Elias entrar dentro do deserto? Porque tem deserto que nem Deus e muito menos o diabo que nos coloca. Somos eu e você que entramos. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Ele entra dentro de um deserto. No deserto ele encontra um zimbro, uma árvore. Ele senta debaixo dessa árvore. E nessa árvore ele começa a falar com Deus. E sabe qual que é a conversa de Elias? Não é sobre o fogo. A conversa de Elias não é sobre a chuva. A conversa de Elias não é sobre a farinha, sobre o azeite. Elias está dizendo: ó Deus, ó Deus, me mata. Eu estou pregando sobre alguém que acabou de ver o fogo descer. Eu estou pregando sobre alguém que acabou de ver a viúva viver milagre. Eu estou pregando sobre alguém que acabou de ver a chuva cessar e ao mesmo tempo, quando Deus fala com ele, a chuva desce. E esse homem que faz o fogo descer, a chuva cessar, o azeite multiplicar, é o mesmo Deus que agora está dizendo: eu não aguento mais. Elias está no seu ápice espiritual, mas ao mesmo tempo é o mesmo homem que entrou numa crise dizendo: me mata porque eu não sou melhor do que ninguém. Olhe para mim. E quem é que nunca entrou em uma crise espiritual? Alguém vai olhar para a história e vai dizer que Elias está numa depressão profunda, ao ponto de pedir uma morte para Deus. Olhe para cá. Só que tem um porém. Elias não quer morrer. Elias só quer gritar para Deus ouvir ele. Olhe para cá. Porque tem dia que nós somos profeta para todo mundo. Tem dia que nós cantamos para todo mundo. Tem dias que você serve todo mundo. Mas tem dias que quando você olha para o lado não tem ninguém para te ajudar. Sabe aquele dia que alguém olha e diz: prega para mim, mas na verdade quem precisa ouvir a voz de Deus é você. Sabe aquele dia que alguém diz: canta para mim, mas na verdade quem quer ouvir um louvor é você. Sabe aquele dia que alguém diz: ora, mas na verdade quem precisa de oração é você. Elias fazendo: Deus, até aqui o Senhor me usou, mas eu não aguento mais ser usado. Olha para mim. Elias está dizendo: eu não aguento mais essa crise, eu não aguento mais essa afronta. Olha para cá, olhe para mim, olhe para mim. Quem era você no começo da sua chamada? Canta o hino aí, negão. Quem era você no começo do seu ministério? Você era um homem que subia monte, orava e via a resposta de Deus.
Você era uma mulher que os teus filhos abriam a porta e te encontravam de joelho no pé da cama. Ei! Você era servo, quando pedia algo para você fazer, você não reclamava, você ia e você fazia. Elias está no ápice. Mas chega um momento da sua vida que ele vai dizer: eu não quero mais isso para mim. Porque tem medos, tem crises, tem situações que nos ferem, tem situações que nos para. Elias está dizendo: eu não aguento mais. Eu não estou pregando para qualquer pessoa, estou pregando para quem tem uma chamada, mas talvez esse medo te paralisou. Não estou pregando para qualquer um. Eu estou pregando para quem subia monte, jejuava. Hoje tu virou um crítico de culto. Se o culto passa 10 minutos, tu reclama. Se fala um pouco mais de oferta, tu murmura. Eu só queria levantar E Elias está dizendo: eu não aguento mais. minhas mãos e te adorar. Me mata, Deus. Deixar a lágrima lá. Talvez essa dor está falando mais alto do que a tua chamada. Lágrima lá. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar. Talvez essa crise Deixar a lágrima lá. está falando desiste. Deixar a lágrima lá. Está falando para. Está falando abre mão. Hoje é noite. Não volte mais. E Elias está dizendo: oh Deus, oh Deus, A angústia me feriu. não quero mais. E quantos de nós A dor mais forte do que já não pensou em desistir no meio da caminhada? tentou calar a minha voz. Quantos de nós E turba sua canção. já não abrimos mão de algumas coisas? Minha adoração. E talvez você está aqui dentro e faz há muito tempo que você não ouve e não tem mais a sensibilidade de Deus. Mas levante a sua mão e cante esse louvor comigo. Eu só queria levantar As minhas mãos. mãos e te adorar. Deixar a lágrima lá. Talvez você entregou Elias aqui. Deixar a lágrima lá. Eu só queria levantar Há quanto tempo as minhas mãos e te adorar. você não fala em línguas mais? Deixar a lágrima lá. Há quanto tempo você não sente mais Deus do pé da ponta do pé ao alto da cabeça? Eu só queria levantar Não estou pregando para qualquer pessoa. as mãos e te adorar. Eu estou pregando para quem tem chamado e está cansado. Lágrima Eu estou pregando para quem tem chamado e está em crise. lágrima lá. Escute. Elias, ele ora. Ei, mesmo cansado ele ora. Mesmo aflito ele ora. Mesmo debaixo de afronta ele ora. E a oração de Elias não é uma oração do fogo. A oração de Elias não é uma oração profética. A oração de Elias é uma oração de desistência. Você vê Deus respondendo Elias no fogo. Você vê Deus respondendo Elias na água. Mas você não vê Deus respondendo Elias quando ele perde a morte. Por quê? Porque Deus não ouve oração de desistência. Deus não ouve oração ao qual vai te levar a um fracasso espiritual. Olhe para mim. Ele vai dizer: já que o Senhor não me mata, eu vou dormir.
Eu vou entrar num sono profundo. Olhe para mim. Quando Elias decide dormir, estou pregando bem tranquilo, para você entender. Elias está dizendo: já que Deus não me mata, eu vou acelerar o processo da morte dormindo. Tem pessoas, pastor André, que já não consegue mais nem levantar da cama. Ela come um negocinho, ela volta a dormir, porque a melhor coisa que está tendo para ela é se esconder dentro de um quarto escuro. Tem pessoas, Luana, que quando entra em crise, ela não consegue se comunicar com ninguém. Não atende mais ninguém. Não responde mais ninguém. Ela entra dentro do teu quarto e tudo que ela quer é ficar sozinha. Olhe para mim. Trocando o dia pela noite, a noite pelo dia. E Elias está dizendo: já que o Senhor não me mata, eu vou acelerar o processo da morte. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Quebra essa cama espiritual hoje. Abre essa janela e deixa Deus entrar. Porque Deus está dizendo: maior do que a tua crise são as experiências que eu já tive com você. Tem pessoas aqui que já pregou, tem pessoas aqui que já profetizou, tem pessoas aqui que pela tua mão Deus já curou pessoas, tem pessoas aqui que pela tua palavra Deus já restaurou altares. Ele está dizendo: eu vou voltar a te usar. Olha para mim. Elias está em crise. Elias está em quê? Quem já entrou em crise espiritual aqui? Todo mundo. Todo mundo. Olhe para mim. Ele disse que o anjo de Deus desce no deserto de Elias. Posso falar sim ou não? No deserto de Elias não tem pai. No deserto de Elias não tem mãe. No deserto de Elias não tem Acabe. No deserto de Elias não tem Jezabel. Mas no deserto de Elias tem a presença de Deus. Ô bispo, que é que o Senhor está dizendo? Vai ter dias que você vai ser boca de Deus para todo mundo, mas quando você precisar talvez não vai ter ninguém. Mas fica tranquilo, você e Deus é a maioria. Deus é o suficiente que você precisa. Deus te trouxe nessa tarde para te dizer: ainda que todos virarem as costas, ainda que te deixaram no teu pior momento, eu estou com você. O anjo desce e ele toca em Elias. Pode vir. O anjo toca em quem? O anjo toca em quem? Olhe para mim. E tudo que Elias precisava era de um toque. E tudo talvez que você precise é sentir a presença de Deus de novo. Olhe para cá. Quando o anjo toca em Elias, ele vai dizer: Elias, come, bebe. Elias, ele come do pão, ele toma da água. Só que a Bíblia diz que Elias torna a deitar de novo, porque tamanha é a crise que ele está vivendo. Olhe para mim. Olhe para mim. Tem dias que você recebe uma palavra dessa no domingo, ou numa segunda, ou numa quarta, ou numa sexta, não sei. Mas parece que no outro dia o desânimo toma conta da sua vida de novo, porque tamanho é as crises e as dificuldades a qual nós estamos vivendo. Sim ou não? Elias torna a deitar de novo, e quando ele torna a deitar de novo, o anjo desce pela segunda vez no deserto de Elias. Ô bispo, o que é que o Senhor está dizendo? É o próprio Deus dizendo: Elias, ainda que você queira desistir, eu não desisto de você. Eu não desisto da tua casa. Eu não desisto da tua vida. Levanta a tua mão para cima, abre a tua boca, dá glória a Deus. O diabo vê que tu está em crise, mas está de pé, de pé, de pé. Olhe para mim. Ele disse que com a força daquela comida, ele caminha 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, conhecido como Monte de Deus.
Eu vim te dizer hoje, nessa tarde, bem tranquilo. Amanhã você liga no YouTube que você vai ver que o pau vai quebrar aqui. Já está dando dor de cabeça pro diabo aqui, olha para mim. Mas eu vim te dizer hoje que a sua crise não é maior do que as experiências que você já teve com Deus. Esse medo pode ser grande, mas a forma que Deus sempre te usou sempre foi maior. Essa crise pode ser grande, mas esse propósito de Deus sobre a tua vida é maior. Sabe que eu vim profetizar sobre a sua vida? Hoje não é qualquer domingo. Hoje Deus está dizendo: hoje eu tenho pão para você, hoje eu tenho água para você. E se alguém queria te ver parar, vai ter que ver que Deus vai te pôr de pé, de pé, de pé. Eu quero que você feche os teus olhos agora. Nós vamos orar. Amaracala marachandarábia. O Espírito de Deus está aqui. E Deus está dizendo: eu estou com saudade de te usar de novo. O Espírito de Deus está dizendo: eu estou com vontade de ouvir as tuas pregações. O Espírito de Deus está dizendo: lembra quando você intercedia com autoridade? Lembra quando você era sensível à minha voz? Lembra quando você era sensível ao meu toque? Deus está dizendo: Jezabel quer te ver caído, mas eu quero te ver de pé, de pé, de pé, de pé. Hoje nessa tarde tem renovo de Deus sobre a tua. Fecha os teus olhos. Talvez você parou. Talvez você desistiu. Nós vamos adorar a Deus. Talvez você pecou. Talvez você saiu fora dos planos e projetos de Deus. Mas Deus está dizendo: a sua história não acaba nesse deserto. Deserto não é lugar de morada, é de passagem. Talvez você saiu da sua casa em crise. Talvez você saiu da sua casa mal, dizendo: eu não aguento mais. E Deus está dizendo: desculpa, eu não vou respeitar a tua crise, porque a partir de hoje eu vou voltar a te usar de novo. Ô bispo, e aí? E aí que no tempo de crise de Elias, Deus apresenta um Eliseu para ele. Fecha os teus olhos. Ele não me abandonou. Paramarachandarábia. Sei, O Espírito de Deus está aqui. ensinando. Ele está dizendo: você não vai desistir. Me ensinando a Você foi boca de Deus para muita gente, Elias. me ensinando a confiar. Chegou a hora de eu te usar hoje. E até a perceber. Há um abraço de Deus aqui para tua alma. De parar, Oh. não parar de avançar, mas pra escutar e entender que lá de cima minha rota Ele vem e altera o caminho. O Espírito de Deus está aqui. E dá o rumo a maquiou. E Amaracalachura. assim me guiarás a um lugar seguro. Fala com Deus. Diga: Deus, eu estou de volta. Diga: Deus, me perdoa, Deus, pelos momentos de crise, pelos meus momentos de fracassos espirituais. Diga: Deus, me perdoa por eu ter perdido a tua sensibilidade. Grita para Deus hoje o que você quer gritar para todo mundo e ninguém para te ouvir. Talvez você não pode contar para o teu esposo, para a tua esposa, para os teus filhos. E Ele está dizendo: eu quero a morte. Olha o tanto de gente chorando. Ei, porque comigo és.
Senhor, nós estamos aqui. Sofrer contigo é bem melhor. Nos perdoa pelos nossos pecados. Ó Deus, nos dá força, Pai. Perdoa-me. Nos anima, Senhor. Que às vezes não Fortalece essa mulher. falar. Fortalece, ó Deus, esse homem. As lágrimas meus olhos sem molhar. Eu apresento o elemento pão, Como sinal que tu estás nesse que simboliza o seu corpo. Eu apresento o elemento vinho, que representa o seu sangue. ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho Que através dessa santa ceia, ó Deus, nós vamos receber forças do céu. Pode passar. Isso. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Diga bem forte. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Receba a vida de Deus. Tuas lágrimas meus olhos em molhar, como sinal que tu estás nesse lugar. Você vai voltar a sentir Deus. Você vai voltar a sentir o toque do Espírito Santo. Fala para Deus que tu está voltando hoje a ser espiritual. Fala para Deus que essa crise não vai mais permanecer. Você ficar parado no meio desse deserto. Deus está dizendo: eu estou com saudade da sua voz. Eu estou com saudade do Elias que subia no monte e o fogo descia. Pastor Eliel, eu ainda consegui pegar a época que nós subimos para o monte, Pastor André, e viu o graveto aceso. Eu ainda consegui pegar um pouco da época e que um era tomado nas revelações, o outro era tomado na interpretação de línguas. Senti na tua presença. Deus está dizendo: eu estou voltando você ao meu projeto espiritual hoje. Sou eterno dependente. Não adianta ter carro, não adianta ter casa, se você estiver fragilizado na tua área espiritual. Se coloque de pé cantando esse hino. Pra te servir, Jesus, eu tenho aqui chorar. Te servirei, porque comigo estará. Satanás perdeu hoje na tua chamada. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Nós estamos voltando hoje. Perdoa-me, porque aceito